Tudo bem, gente? Tudo bem? Esse aqui é o vídeo extra, o último vídeo extra antes do Natal e do Ano Novo, né? Então, vamos lá fazer a nossa retrospectiva. O de Natal a gente vai falar sobre o Natal, não vou ficar fazendo retrospectiva. E o de Ano Novo nós vamos fazer as revelações do Ano Novo. Tanto é que vocês vão ver até com a mesma vestimenta, porque eu vou fazer todos os vídeos hoje, porque eu estarei um pouco ausente nesses períodos de festas e não terei como ficar gravando nas vésperas para fazer os vídeos, tá ok? Então, vamos lá, tudo está sendo fabricado junto com este extra daqui, tá? Que normalmente eu gravo na quinta-feira, que vai na sexta, tá? Então eu gravei ontem para vocês. Tá? Então vamos lá, gente. Nessa semana o que nós tivemos aqui de notícias sobre as notícias que vão aparecendo nos jornais, tá? Então nós tivemos o endosso do governo americano para a perca do Trump nas eleições de Trump. Então os Estados Unidos passou o carimbo e falou assim, ó, ele perdeu mesmo, não tem mais recurso, todos os recursos que o presidente fez, insistiu e tudo mais, deu como perca. Então o último recurso caiu por terra, tá? Então quem estava acreditando que ia dar a volta por cima e tralalá, prestem atenção e tomem muito cuidado. Inclusive no vídeo que eu vou fazer de revelação no dia 1º de janeiro vai ter muitas coisas explicando acontecimentos que podem acontecer em 2021. Então fiquem atentos para tal. Também teve notas sobre a indústria sem insumos, podendo faltar alguns produtos no mercado. Então nós estamos também com atrasos de entregas, veículos estão sendo entregues com vários meses lá para frente, que não conseguem entregar agora, só lá na frente vão conseguir. Motocicletas até 6 meses saiu em reportagens que vai ter atrasos e tudo mais, por causa de insumos que está faltando. E isso não é muito comum. Por mais que tenha aumentado a quantidade de consumo, as indústrias não estavam trabalhando no pescoço, ou seja, com a margem altíssima de produção que não conseguiriam atender mais. Então, tem algo mais... como que a gente poderia dizer? Não seria grave, tem algo mais... subliminar, mais oculto que nós não estamos percebendo aí. Uma delas é que existiam pequenas empresas e essas pequenas empresas não aguentaram o baque e muitas foram se desfalecendo pouco a pouco ali. Espero do fundo do coração que as empresas gigantescas não abocanhem as pequenininhas, não ficando oligopólios pelo mundo e assim não tendo concorrências. Assim rezo e peço a Deus. Vamos dando continuidade aí a notícias que saiu durante essa semana. Hacker rouba dados dos Estados Unidos. Foi no Departamento do Tesouro. Vocês têm noção do que é isso ou não? Vocês têm noção do perigo que é isso ou não? Gente, um hacker entrar dentro do Tesouro americano e roubar informações... Primeiro, isso demonstra a vulnerabilidade de um governo poderosíssimo, que se diz o primeiro governo mais poderoso do planeta. Pois é, se o do poderoso conseguiu ser afetado e teve invasão de hacker, imagine países pobrezinhos e no meio do caminho do crescimento como o Brasil e entre outros espalhados pelo mundo. Tentem ver isso. Agora, tentem imaginar também um hacker desse invadindo, por exemplo, uma bolsa de valores e fazendo com que dê algum colapso. Lembrando que no Japão aconteceu algo muito parecido, onde travou lá por alguns minutos, algum tempo, e todo mundo ficou meio assim, o que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Graças a Deus, não foi tal como, mas... similar, né? Vamos lá. O Google ficou fora do ar.
dizem que não foi nada, que foi um problema no servidor, algo pontual e tudo mais. Só que está acontecendo muito dessas paradas, muito disso daí em grandes plataformas, em grandes softwares que sustentam o planeta inteiro. E o Google é uma delas, o Facebook é outra delas e assim vai. Então, gente, isso não é comum, nunca foi comum de ficar acontecendo e está acontecendo. Fiquemos de olho vivo nessa situação, pois isso são indícios e sinais de algo muito perigoso que pode ou não acontecer. Rezemos para que não. Dentro das notícias que nós tivemos dentro dessa semana, petroleiro explode na Arábia Saudita. Um dos petroleiros, um navio petroleiro que estava ali na região da Arábia Saudita, explodiu. E diz o jornal que podia ser um ataque. Atenção! Vai juntando as pecinhas, porque o Irã ainda não engoliu o ataque de Israel em cima do seu físico, certo? Vamos lá. Mais sinais e mais coisas interessantes, inclusive que estava descrito na própria Bíblia. E vamos vendo e juntando as pecinhas do quebra-cabeça planetário e espiritual para o nosso planeta. Marrocos é o quarto país árabe a normalizar relação com Israel. Pois bem, e os irmãos estão fazendo as pazes com o povo de Israel, que são os judeus, que são irmãos. Os árabes e os judeus são irmãos. Não sei se vocês sabem, mas eles pertencem às 12 tribos, certo? Bíblica, né? E Israel, que cuidava das crenças, que não tinha as terras, é como falou, o irmão feinho da situação, mas não é bem por aí, certo? Porque ele tinha uma função bíblica antiga lá de trás, que era honrada e honrosa para Deus. Mais notícias em cima disso daí. Árabes e judeus. Árabes não é um país, mas os árabes desses países que normalizaram as relações celebraram o Hanukkah no Muro das Lamentações. Lembrando que eles são irmãos. Eles se juntaram e fizeram uma homenagem, porque o Hanukkah é um tipo do Natal para nós, sabe? É uma data muito simbólica para eles, tá? E eles fizeram essa reunião lembrando datas festivas para eles, lembrando datas da onde teve acontecimentos de um passado, e eles fizeram isso como irmãos juntos. Lembrando que próximo ao Natal nós temos a estrelinha de Belém, que eu comentei lá atrás, um vídeo lá atrás, se eu não me engano foi em novembro, e está acontecendo os sinais e vamos juntando as pecinhas. Isso eu acho muito lindo, que Deus abençoe, que o povo árabe de fato se una em amor, né? Porque isso só vai fazer com que eles cresçam cada vez mais e que Deus abençoe eles cada vez mais. Os tais monólitos continuam surgindo e desta vez surgiu um de 8 metros de altura. Os que estavam surgindo eram em torno de 3 metros. Agora surgiu um de 8 metros de altura. Meus queridos, para carregar um trem de 8 metros sólido, olha, eu vou falar para vocês, hein? Aí já começa a precisar de trator. E pelo que eu vi lá, não tem marquinha de trator. Então esse que eu chamo, brincando jocosamente, de pendrive dos ETs, eles estão ficando mais sinistros. Estão ficando mais, como é que nós poderíamos dizer, mais... dando mais propensões para algo sobrenatural, por exemplo, porque não foi detectado marca de pneu nenhum ali, e para carregar uma barra de ferro de 8 metros, olha, precisa de força, hein? E rapaz do céu, e tá parecendo uns lugares meio isolado, e o negócio tá ficando doido, e parece que agora o pendrive tá sendo de verdade. Parece, não sabemos ainda. Prefiro ainda deixar sobre a mesa a pecinha. Se for,
Pois bem, é um sinal espiritual dos ETs. Mas se não for, também é uma belo de um sinal, porque nada é por acaso nesse planeta. Penso assim eu, e creio na minha crença. Vamos lá, gente, dentro dessas coisas aí. O Vaticano tirou a história bíblica do presépio, porque o presépio tem os bichinhos, tem a manjedoura, tem os 3 reis magos, tem José, tem Maria e o neném Jesus. Meus filhos, o Vaticano tirou esses trem aí, colocou umas imagens horrorosas, tudo redonda lá, tudo feia, e colocou um astronauta lá, que eu chamo até de ET, colocou uns ET lá, tudo meio doido, porque tudo que é feio a gente fala que é ET, né? Que é fora da nossa realidade e normalidade. Quando eu vi aquela imagem do presépio do astronauta, me veio na cabeça imediatamente: os deuses eram astronautas. Do Van Heim, sei lá qual que era o nome, mas eu sei que o nome do livro é Os Deuses Eram Astronautas, que eu já li o livro dele, que é muito bom por sinal, viu? Eu aconselho pessoas a lerem esse livro. Eu não sei por que o Vaticano autorizou isso daí. Diz a história, os relatos das notícias dos jornais, que foram crianças que desenharam isso daí. Pior ainda, porque as crianças são mais suscetíveis a influências espirituais, como intuições ou visões espirituais. Se assim foi como foi relatado, me acende uma luz não mais amarela, mas uma luz bem vermelha, como um belo de um sinal espiritual para conosco. Professor, será que vai vir alguns ETs se fazerem presente para nós? Será? Será? Vejamos as cenas do próximo capítulo, porque essa novela ainda não terminou e é mais uma pecinha colocada em nosso tabuleiro, mas que ficou feio, viu? Por mais que tenha sido as crianças que desenharam, gente, ficou uns negócios, parece que uns artistas muito ruins. Não foi as crianças que fez, porque a criança não consegue fazer, as crianças fizeram os desenhos. Mas quem fez aquilo lá ficou com uma cara artística, mas muito ruim. Ficou muito feinho, né? Os artistas podiam ter feito um negócio mais bonitinho. Mas vamos lá. Eles podiam ter melhorado os desenhos das crianças, se assim posso dizer, e pegar a essência que eram os personagens. Mas vamos lá. E nesta semana, depois disso, entrou em erupção o vulcão Etna. Aonde? Na Itália. Pois bem, um belo do sinal. E não sei se vocês viram as notas nos jornais, mas esse vulcão não foi igual lá que tinha o tubinho nele e saia a erupção ali pelo tubinho. Mostrou-se que abriu uma rachadura e desta rachadura saiu as lavas entrando para o mar adentro, porque é uma ilhazinha no meio do mar ali e tudo mais. Gente, 2 sinais aí, e um desses sinais vai fazer link com uma visão que eu tive, que eu vou falar no dia 1º de janeiro. Infelizmente, vocês me perdoem, porque a coisa do dia 1º de janeiro, ela vai ser meio assim, apocalíptica, tá? Então, vocês vejam como sinais, não porque eu tô desejando que o ano 2021 seja ruim. Porque se o ano 2021 for ruim, não vai ser ruim para vocês, vai ser ruim para mim também. Então, eu só vou colocar as visões e depois vocês cruzam com outros espiritualistas aí, e eu estou fazendo inclusive depois da virada do ano, porque normalmente eles fazem em dezembro, bem antes de dezembro, os médiuns. Eu estou fazendo no dia 1º, apesar que eu estou gravando hoje, mas eu estou fazendo para o dia 1º, para que ninguém possa copiar as minhas visões e não ter essas coisas, tá? Então tá lá, porque são coisas bem diferentes do que as pessoas estão vendo. Claro que tem algumas coisas que batem, mas vamos lá. Nós também tivemos essa semana a eclipse solar, que o Sol foi fechado em muitas regiões do planeta, ficou até sombreado em pleno dia.
E esses eclipses solares traziam nas épocas bíblicas, há anos atrás, há muito tempo atrás, traziam medos. Era como se Deus estivesse bravo com eles, quisendo se esconder, ou sinais de que Deus está irado e tudo mais. Será que esse significado lá de anos atrás, de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, não pode ser interpretado como os dias de hoje, sendo a mesma interpretação do passado? Será? Porque começou a aparecer muitos eclipses nesses últimos anos. E nada é por acaso. E não sendo nada por acaso, eu gosto de juntar pecinhas para possibilidades, jamais verdades absolutas. Mas aconteceu. Vamos lá. Eu escrevi também na comunidade uma sensação de muita angústia essa semana, de que algo ruim estava pairando pelo ar. E aí eu achando que era só eu que estava sofrendo um ataque particular, que era eu que estava sofrendo, eu perguntei para os moderadores falaram, não, eu estou tranquilo, mas depois que eu fiz e explanei, eu falei, gente, não é possível, que eu estou tentando caçar aqui, não estou vendo espírito me atacando, não estou vendo nada, mas estou sentindo que tem alguma coisa rodeando. Eu peguei e coloquei na comunidade e, para minha surpresa, um mundo de pessoas sentindo a mesma sensação. Eu já estou sentindo há mais de uma semana uma sensação leve, mas naquele dia, se eu não me engano, foi na terça-feira, a sensação ficou um pouco mais forte, mais intensa. Depois melhorou um pouquinho, mas de vez em quando eu vejo algumas notícias, ainda me vem aquela sensação do nada, vem assim, esquenta um pouco o meu coronário, o meu peito e depois passa. Mas é uma sensação nada agradável e tem alguma coisa no ar. Foi na segunda-feira. Inclusive eu falei na live da segunda-feira sobre tal coisa que eu tinha visto um espírito grande, magro, usando umas correntonas que parecia ser de gangue, fazendo algumas coisas. Agora, que gangue que é, o que é, eu não consegui interpretação até agora, infelizmente. Mas deve ter, eu vou saber um dia ou outro, ainda vou saber. Então nós tivemos isso daí e ainda sinto, não tão forte, mas ainda sinto de vez em quando alguma coisinha no ar. Vamos ficar atento. Algumas pessoas vêm falar, professor, foi por causa do eclipse. Não é uma coisa de energia. É aviso. Aviso não é energia. Energia é energia. Aviso é aviso. Sabe quando os passarinhos sabem que vai acontecer alguns fenômenos no planeta? Pois é. É mais ou menos isso que os médiuns acabam sentindo e estão começando a sentir. Os passarinhos sabem quando vai ter um furacão, os passarinhos sabem quando vai ter um terremoto, os passarinhos sabem quando vai ter algumas coisas como tal. Sendo assim, eu não sou um passarinho, mas nós temos esses sensores que aos poucos estão sendo liberados. E muitos médiuns e muitas pessoas que conseguem isso sempre predizem algo feio que acontece depois. Não precisa ser no Brasil, mas no mundo acaba acontecendo alguma coisinha. Bom, pois bem, eu tinha falado que ia ter algumas rebeliões, que eu acreditava que ia ser alguma coisa, até aconteceu, tá? Aqui na minha região aconteceu, até publiquei no meu Facebook, mas não era aquilo. Ia acontecer porque vi uma visãozinha muito levezinha, aconteceu muito levezinho. Mas ainda não tive a resposta de fato o que é. Eu vou sortar no ar e esperar acontecer. Se Deus não quis me passar, respeitemos. Bom, vamos lá. Dentro dessa semana também teve outras coisas que falou sobre nova variante do corona. O Reino Unido pegou e detectou. O Brasil detectou. Se eu não me engano, o Peru também detectou algumas coisas. Aí teve algumas variantes, tem alguns países que detectaram algumas variantes do vírus. Ou seja, ele está em plena mutação e criando versões diferentes e novas para nos atacar e nos atormentar. Assim, fiquemos espertos para com o bichinho invisível, tá? Mais notícias sobre, nós vamos encerrar ele em cima desses negócios da vacina que nós queremos conversar sobre isso daí. Tá? Sobre a vacina não, sobre esse bicho feio, esse vírus horroroso
que tem o nome de coroa, né? Porque corona significa coroa, e esse reinado dele nós vamos ter que arrumar um jeito de tirar esse rei daí, filho. Porque esse reinado desse vírus não tá nada bonito não, né? É um reinado muito feio. Vamos lá. Alasca e Peru também, notícias da semana. Alasca e Peru e outros países, é claro que teve por aí, mas nessa semana foi Alasca e Peru, tiveram reação à vacina. E as pessoas estão falando, tá vendo, professor, tá tendo reação. Vejam bem, gente. É normal algumas pessoas terem reação. A pessoa pode ter reação até de vacinas antiguíssimas, de pólio, de sarampo, de alguma coisa. Isso é normal. Uma ou outra ter reação é normal. Pelo que eu vi, foi o caso de uma ou outra. E casos isolados. Então eu não posso pegar isso e jogar tudo falando, olha, minha teoria da conspiração tá certa. Tá? Não é por aí. Mesmo porque eu sou uma pessoa que já tomei todas as vacinas que existem, então minha caderneta tá cheinha. O que eu não gosto, gente, prestem atenção, é da pressa, é do desespero. Ai, porque tem. Eu não gosto de desespero. Eu prefiro a versão do preto velho, bem calmo, bem tranquilo, tudo no seu devido tempo, sem pressa. Porque eu gosto muito do ensinamento dos meus avós, que diziam para mim quando criança: quem tem pressa, meu filho, come cru. Quem tem pressa, meu filho, come cru. Já dizia minha avó e já dizia a vovó Benedita. Né, meu filho? Nós temos que ter paciência, porque as coisas vão continuar vindo e indo, como sempre aconteceu nesse planeta. Assim fica o recado da vovó Benedita para vocês, né? Vamos lá. O problema, eu escrevi até um textozito aqui, tô com um papelzinho aqui, escrevi até um textozito para nós, para não esquecer. O problema é obrigar. O meu problema é obrigar. Porque quando a gente obriga algo, nós automaticamente anulamos o livre-arbítrio. E eu vou falar isso em janeiro, sobre isso daí, o que o plano espiritual me falou, e não é nada bonito, e é um belo de um alerta que vai ficar pro dia 1º. Mas vamos dar uma pincelada na coisa aqui. Pois coloca as crenças no lixo. A sociedade está falando que cientista é mais que Deus. Ou seja, as pessoas estão falando assim, você tem que aceitar o cientista. Ao fazer isso, se eu tiver uma crença contrária, mesmo sendo absurda, mesmo sendo, abre aspas, fecha aspas, burra, pode ser ignorante, pode ser, mas é uma crença. É uma crença e nós temos que respeitar as crenças. Não me interessa. Existem religiões que eu bato o olho e falo assim, gente, precisa de muita ignorância para seguir uma religião daquela, mas não interessa. Ela segue porque ela acredita, é uma crença, é um Deus que ela acredita, é uma forma de interpretar Deus que ela tem. Eu não posso jogar isso fora. Então as pessoas que colocam a ciência na frente da religião, não é que elas estão erradas, também é uma crença. Se você acredita no cientista mais do que em Deus, tudo bem. É uma crença sua. Mas tem que respeitar as pessoas que têm outros tipos de crenças. Eu não posso atropelar os meus irmãos que têm crenças diferentes. Seja qual for a religião, isso não é bom. O meio termo, sim. Então, quando nós mesclarmos um pouquinho da crença de Deus com um pouquinho da crença cientista, que as pessoas vão falar assim, não é crença, professor, é ciência, 1 mais 1 é 2. Pois é, mas nem eles dão a certeza absoluta de que não vai ter nenhum tipo de reação a longuíssimo prazo, porque não deu tempo de fazer todos os testes. Automaticamente se transformou em uma teoria, e teoria é a base de crença. Quando se tiver, depois de todos os exames feitos, o teste 1, 2, 3, 4, 5, 20, 1000, sei lá quanto for, e fechar o ciclo como todas as outras criações que foram feitas de vacinas, aí de fato se torna uma ciência. Até então é uma ciência com
teoria. E nós, na espiritualidade, temos as teorias como crenças, coisas que nós cremos, certo? Quando tem versões diferentes dos cientistas, que é o caso que acontece, não existe verdade absoluta. Então, se aparecer um cientista falando ao contrário, não existe uma verdade absoluta, gente. Isso tem que ficar claro. Se fosse perfeito, por que empresas que produzem colocaram um termo que não se responsabilizam pelas reações? Se é perfeita, se é maravilhosa, se está tudo ali lindo, maravilhoso, por que eles estão mandando um ofício escrito para cada governo, para cada país, falando que nós não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais? Porque justamente eles não terminaram todo o processo que tem, eles fizeram metade do processo. Então, gente, por mais que seja lindo, maravilhoso, existe risco. É mínimo, professor? É mínimo. É assim pouquíssimo? É. Mas tem pessoas que acreditam e têm crenças nesse mínimo. Tem pessoas que estão vinculando e cruzando informações do Apocalipse com isso. E isso tem que ser respeitado. Nós não podemos pegar e atropelar as pessoas e falar assim: nós somos um país soberano e nós temos que ter, porque essas pessoas que acreditam nessas crenças, nessas coisas, eles têm que ser enxotados e pra lá. Não é isso. Não é assim que se faz. Isso se chama, pelo dicionário, quando eu leio o dicionário, isso se chama ditadura. Eu dito e você executa. Eu falo, essa é minha verdade e você tem que engolir. Meus queridos, não vamos por esse caminho. Esse caminho não é bonito. Se você é da ciência e você quer convencer aquelas pessoas a terem essa versão dentro das crenças religiosas dela, vocês têm que financiar e criar mecanismos de ensinamentos. Vocês têm que provar, ensinar, vocês têm que colocar produtos seus como se fosse um produto de fato. Estou aqui vendendo meu produto numa televisão para que você tenha vontade de experimentar, comprar, adquirir, usar esse produto. Então você tem que convencer e você tem que saber que o limite das pessoas são as crenças dela. Então você tem que ter um poder de convencimento para tal. Obrigar, jamais. O plano espiritual jamais nos obriga a nada. Deus jamais nos obrigou a nada. E não pode ser um ser humano querer obrigar um ser humano, irmão, a executar e fazer coisas. Espero que isso não vá para frente da forma ditatorial. Se as pessoas não querem, é uma deficiência dos cientistas em entenderem as crenças dos outros e desmistificar essas crenças. Agora, empurrar a goela abaixo, porque eu estou mandando e todo mundo tem que fazer, isso pode incitar uma rebelião interna dentro do país e não é nada sadio e nada bom. Assim espero que as pessoas entendam e possam entender que nós estamos em um país, em um mundo de várias crenças, de várias crendices e de várias ciências e de várias situações, e cada um deve e precisa ser respeitado. Assim vivemos na sociedade. Jamais é verdade absoluta que o amor de Cristo reine no coração de todos. Amém. Jamais é verdade absoluta. Namastê.